Olá, eu sou o Carlos Modesto e você está no canal Sabedoria Enriquecedora. Se você busca crescimento pessoal, reflexões profundas e ensinamentos que transformam a forma como você encara a vida, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso ajuda muito o nosso trabalho a alcançar mais pessoas. Você já sentiu que a energia negativa de alguém simplesmente grudou em você, arruinando seu dia sem que você pudesse evitar? Às vezes, basta uma conversa, ou até mesmo a presença de alguém para nos deixar carregados, como se estivéssemos absorvendo toda aquela negatividade. Mas e se eu te dissesse que existe um jeito de se proteger, manter sua paz e até mesmo transformar essa situação a seu favor? No vídeo de hoje, vamos falar sobre como lidar com a energia negativa das pessoas sem deixar que ela te afete. Fique comigo até o final, porque as estratégias que eu vou te mostrar podem mudar completamente a forma como você reage ao mundo ao seu redor. Quando entramos em contato com a energia negativa de outras pessoas, muitas vezes sentimos como se uma nuvem pesada estivesse descendo sobre nós, alterando o ambiente e perturbando nossa paz. Essa experiência é algo que quase todo mundo já viveu, seja através de um colega impaciente, um amigo excessivamente crítico ou um familiar frustrado. Parece que a negatividade dele se apega a nós, se espalhando por nossos pensamentos e emoções, desestabilizando nosso equilíbrio. Mas como isso acontece? Como o mau humor ou a frustração de outra pessoa conseguem se infiltrar em nosso mundo interior? Para responder a essa questão, precisamos olhar para dentro. Existe uma verdade poderosa que frequentemente ignoramos. A negatividade só pode criar raízes em nós se encontrar algo dentro de nós com o que ressoe. Isso pode parecer estranho à primeira vista, porque muitas vezes sentimos que somos pegos de surpresa pela energia negativa dos outros, mesmo quando estamos bem. No entanto, se analisarmos mais profundamente, perceberemos que, de alguma forma, uma parte de nós, talvez um medo, uma insegurança ou uma emoção não resolvida, foi despertada pelo humor ou pelas ações da outra pessoa. Não é que estejamos intencionalmente absorvendo aquela energia, mas sim que ela ativa algo que pode estar escondido em nós. Pode ser uma irritação sutil, uma frustração latente ou uma sensibilidade que nem sabíamos que existia. Para expandir o texto de forma natural e aprofundada, podemos incluir explicações adicionais, exemplos do cotidiano, reflexões filosóficas e até mesmo referências a ensinamentos espirituais ou psicológicos que complementem a ideia principal. Aqui está a versão estendida. Muitas vezes, reagimos a isso com resistência, e é aqui que está um ponto crucial. Resistir não resolve o problema, apenas o intensifica. Quando resistimos à negatividade dos outros, nossa primeira reação é nos opor a ela, seja em nossos pensamentos ou de maneira externa. Sentimos uma sensação de injustiça, um impulso de nos defender ou até mesmo raiva por termos nossa paz perturbada. Mas essa resistência apenas nos amarra ainda mais à energia negativa. É como ser puxado para dentro de um redemoinho. Quanto mais lutamos contra ele, mais fundo somos arrastados. Ao resistirmos, amplificamos exatamente aquilo que estamos tentando evitar. Isso acontece porque a resistência funciona como um ímã, prendendo nossa atenção naquilo que queremos afastar. Se alguém está de mau humor e agimos com impaciência ou irritação, acabamos nos sintonizando com aquela mesma frequência negativa. É por isso que, muitas vezes, um pequeno desentendimento pode escalar rapidamente para uma grande discussão. Cada pessoa sente a necessidade de se defender, e no processo, ambas acabam alimentando a negatividade uma da outra. Pense em momentos em que você se sentiu profundamente afetado pelo mau humor de alguém. Talvez um colega tenha sido rude com você, ou um ente querido tenha reagido agressivamente sem motivo aparente. Mesmo que seu dia estivesse indo bem, a energia daquela pessoa pareceu grudar em você, arrastando-o para baixo. Por quê? Porque naquele momento, algo dentro de você foi ativado. Pode ter sido um senso de injustiça, uma necessidade de controle sobre o ambiente ao seu redor, ou até mesmo uma insegurança oculta. Essa é uma verdade que poucos percebem. Quando a negatividade dos outros nos afeta, raramente é apenas sobre eles. Sempre há um reflexo interno, algo em nós que ressoa com aquela energia. Por isso, em vez de apenas culpar o outro por nos fazer sentir mal, devemos olhar para dentro e perguntar:
Por que isso me incomoda tanto? Se conseguirmos identificar o que foi ativado em nós, ganhamos um imenso poder sobre nossa própria experiência emocional. Essas situações não apenas revelam o estado emocional do outro, mas também refletem aspectos do nosso próprio mundo interior. Reconhecer isso pode ser desconfortável, pois nos tira da posição de vítimas das circunstâncias e nos coloca no papel de responsáveis por nossas próprias emoções. Mas essa responsabilidade é libertadora, porque significa que não estamos à mercê do humor alheio, temos a escolha de como reagir. Isso nos leva a uma compreensão ainda mais profunda. Podemos escolher como responder. Em vez de resistir, podemos permitir que a negatividade do outro passe por nós sem nos envolvermos com ela. Essa ideia pode parecer difícil de aplicar no dia a dia, especialmente quando lidamos com pessoas que constantemente projetam emoções negativas. No entanto, é um princípio poderoso que pode transformar nossa maneira de lidar com o mundo. Você pode pensar que isso é mais fácil dizer do que fazer, e de fato, exige prática. Mas é aqui que entra o conceito de presença. Estar presente significa estar plenamente consciente e ancorado no momento, sem ser arrastado pelo turbilhão emocional ao redor. Quando estamos verdadeiramente presentes, nos tornamos como uma rocha firme no meio de um mar tempestuoso. As ondas das emoções dos outros podem nos atingir, mas não conseguem nos abalar. Esse estado de presença não significa indiferença. Pelo contrário, significa estar tão consciente de si mesmo que não há necessidade de reagir impulsivamente às emoções alheias. Imagine um sábio experiente que escuta pacientemente alguém desabafar sua frustração. Ele não responde com julgamento ou raiva, mas com uma calma inabalável. Ele entende que a negatividade do outro não tem o poder de perturbar sua paz interior. Essa presença se fortalece através da prática da consciência emocional. Significa observar nossas próprias reações sem nos deixarmos levar automaticamente por elas. Quando sentimos que a energia negativa de alguém está nos afetando, podemos fazer uma pausa, respirar fundo e perguntar a nós mesmos: isso realmente me pertence? Muitas vezes, perceberemos que estamos absorvendo emoções que não são nossas. Outro ponto fundamental é que essa prática não é apenas benéfica para nós, mas também para os outros. Quando nos recusamos a alimentar o ciclo de negatividade, ajudamos a dissipá-lo. Isso acontece porque a negatividade se espalha através da reação das pessoas. Se alguém está irritado e encontra outra pessoa que responde com irritação, a chama cresce. Mas se essa pessoa encontra alguém que responde com serenidade, a energia negativa não encontra solo fértil para se expandir. Isso nos leva a outra questão importante. Como estabelecer limites sem absorver a negatividade dos outros? Muitas vezes confundimos compaixão com permitir que os outros nos sobrecarreguem emocionalmente. No entanto, há uma diferença entre ser empático e ser um recipiente para a negatividade alheia. Podemos estar disponíveis para ouvir e apoiar, mas sem carregar os problemas dos outros como se fossem nossos. Aqui, os limites desempenham um papel essencial. Definir limites não significa afastar as pessoas ou ignorar seus sentimentos, mas sim reconhecer até onde podemos ir sem comprometer nossa própria paz interior. Às vezes, isso significa encerrar conversas que estão nos desgastando, recusar-se a participar de discussões desnecessárias ou simplesmente escolher se afastar de ambientes tóxicos. Curiosamente, quando estabelecemos esses limites e nos recusamos a reagir à negatividade, muitas vezes as pessoas ao nosso redor começam a mudar. Como elas não encontram em nós um reflexo da própria frustração, podem perceber sua própria energia com mais clareza. É como um espelho que deixa de distorcer a imagem e mostra a verdade. Essa jornada não é sobre mudar os outros, mas sobre nos transformarmos internamente. Quando deixamos de ser vítimas das circunstâncias externas e assumimos a responsabilidade por nossa paz interior, experimentamos uma liberdade imensa. Percebemos que não precisamos estar à mercê do humor de ninguém, pois nossa serenidade vem de dentro. E essa mudança não acontece da noite para o dia. É um processo, um treino diário de consciência, presença e autoconhecimento. No início, podemos falhar, nos envolver em discussões, absorver emoções que não são nossas. Mas com o tempo, se continuarmos praticando, nos tornaremos cada vez mais resistentes às tempestades emocionais externas. Então, da próxima vez que sentir que a negatividade de alguém está tentando invadir sua paz, faça uma pausa.
Respire fundo. Observe suas emoções sem julgamento. Pergunte-se: isso realmente me pertence? E ao escolher sua resposta com consciência, lembre-se de que sua paz é um direito seu, e ninguém pode tirá-la sem sua permissão. Cultivar essa presença exige um compromisso constante com a prática da atenção plena. Significa estar consciente não apenas das ações dos outros, mas também das nossas próprias reações internas. Quando alguém expressa sua negatividade, em vez de responder automaticamente com frustração ou irritação, podemos fazer uma pausa. E nesse intervalo, temos uma escolha. Permitimos que a energia daquela pessoa nos envolva ou permanecemos firmes em nosso próprio equilíbrio? Ao escolher a segunda opção, mantemos o controle sobre nosso estado emocional, recusando-nos a ser um reflexo da negatividade do outro. Mas por que essa presença funciona? Porque não se trata de ignorar os outros ou se desconectar do mundo, mas de estar totalmente envolvidos sem sacrificar nossa paz interior. Quando estamos presentes, conseguimos enxergar a energia negativa como ela realmente é, um estado passageiro que não nos define. Percebemos que a frustração ou raiva do outro pertence a ele, não a nós. E isso não significa que nos tornamos indiferentes ou frios, mas sim que desenvolvemos uma compaixão que nos protege de sermos arrastados para a turbulência emocional dos outros. A compaixão, aliás, desempenha um papel fundamental. Quando abordamos a negatividade alheia com compaixão, mudamos completamente a dinâmica da situação. Em vez de ver a outra pessoa como um adversário ou alguém contra quem precisamos nos defender, passamos a enxergá-la como um ser humano que está lidando com sua própria dor e confusão interna. Isso não significa justificar comportamentos inadequados, mas compreender que, muitas vezes, a negatividade do outro é um reflexo de seu sofrimento. Ao adotar essa perspectiva, conseguimos permanecer presentes, sem sermos sugados pela tempestade emocional do outro. A compaixão se torna um escudo, impedindo-nos de reagir na mesma vibração. É importante reconhecer que isso nem sempre será fácil. Haverá momentos em que a negatividade do outro será intensa e nossas próprias defesas emocionais estarão fragilizadas. Nessas situações, é natural sentir-se sobrecarregado. No entanto, é justamente aqui que entra a prática da aceitação. Aceitar que não podemos controlar os outros é libertador. Podemos desejar que eles mudem ou que seu humor não nos afete, mas esse desejo apenas gera ainda mais frustração. A resistência apenas prolonga o impacto da negatividade. Em vez disso, quando aceitamos que as pessoas, em alguns momentos, trarão energias negativas para o nosso espaço e que não é nossa responsabilidade mudá-las, nos libertamos do peso de carregar suas emoções. Essa aceitação não significa que devemos suportar passivamente comportamentos tóxicos. Pelo contrário, ela nos dá poder para estabelecer limites saudáveis. Limites não são sobre afastar ou excluir pessoas, mas sim sobre manter nossa paz enquanto permitimos que os outros tenham suas próprias experiências. Podemos ser compassivos sem absorver a negatividade alheia. Podemos ouvir sem carregar o peso da emoção do outro. Podemos nos importar sem sermos arrastados pela turbulência emocional que não nos pertence. Definir limites é um ato de respeito próprio, um reconhecimento de que nosso bem-estar emocional também é importante. Curiosamente, ao não reagirmos à negatividade dos outros, muitas vezes contribuímos para dissipá-la. A energia negativa se alimenta de reação. Quando alguém está de mau humor, inconscientemente busca uma resposta, seja uma briga, validação ou simpatia. Mas quando não damos essa resposta, não há combustível para manter essa energia ativa. Isso não significa que a negatividade desaparecerá instantaneamente, mas, sem nossa participação, ela perde força. Com o tempo, a pessoa pode até enxergar seu próprio comportamento com mais clareza, já que não estamos refletindo sua energia de volta para ela. Existe aqui uma lição ainda mais profunda. Lidar com a negatividade dos outros não se trata de mudá-los, mas de transformar a nós mesmos. Quando focamos em manter nossa paz e presença, deixamos de ser vulneráveis às tempestades emocionais externas. Percebemos que nosso estado de espírito está sob nossa própria responsabilidade, independentemente do que esteja acontecendo ao nosso redor.
Essa mudança de perspectiva não apenas protege nosso bem-estar emocional, mas também cria um efeito positivo ao nosso redor. Quando conseguimos manter a calma diante da negatividade, mostramos de maneira consciente ou inconsciente que existe uma alternativa ao reativo ciclo de emoções. Demonstramos que é possível não ser dominado pelas oscilações emocionais e, assim, inspiramos os outros a buscarem o mesmo equilíbrio. Dessa forma, lidar com a energia negativa dos outros se torna uma oportunidade de crescimento, não apenas para nós, mas também para aqueles ao nosso redor. É um convite para praticar paciência, compaixão e força interior. E embora nem sempre seja fácil, quanto mais cultivamos essa prática, mais natural ela se torna. Com o tempo, perceberemos que a negatividade dos outros nos afeta cada vez menos. Não porque o mundo mudou, mas porque nós mudamos. Fortalecemos nossos limites emocionais, aprofundamos nossa presença e compreendemos, de uma vez por todas, que nossa paz é nossa responsabilidade e nosso direito.